Paz seja convosco, meu nome é Heloísa e eu vou estar falando sobre algo muito importante para as nossas vidas, que é trazer os dízimos à casa do Senhor. A palavra de Deus em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele fala a respeito da importância de nós trazermos o nosso dízimo à casa do Senhor. E depois nós podemos fazer prova do Senhor. Assim diz esta palavra. E você, aí na sua casa, você pode estar tirando um momento e lendo a palavra que está em Malaquias 3:10, aonde Deus nos ensina que o nosso dízimo ele deve ser trazido primeiro à casa do tesouro. E nós temos um exemplo de uma pessoa na Bíblia que cumpriu esta palavra. Quando nós vamos lá em 1 Reis, capítulo 17, e que nós vemos ali o profeta Elias sendo enviado por Deus para a casa de uma viúva. Esta mulher, ela estava naquele momento ajuntando alguns gravetos, porque ela ia fazer a última refeição. O que ela tinha na sua casa era um punhado de farinha numa panela e um bocado de azeite em um jarro. E o profeta chama aquela mulher e pede a ela que lhe trouxesse água para beber. E quando ele pede água a esta mulher, é como se ele dissesse a ela naquele momento: me dê ouvidos, eu tenho uma palavra para você. E quando ela ia buscar a água, ele chama de novo e diz: traz para mim um pedaço de pão. Mas ela diz para aquele profeta que o Deus daquele profeta sabia que tudo que ela tinha era só aquele punhado de farinha e o pouco de azeite. Naquele momento, quando ela declara para o profeta que praticamente ela não tinha quase nada, porque havia 3 anos sem chuva naquela terra. Aquele povo estava vivendo uma situação que não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo dias de pandemia. Muitos estão entristecidos, outros estão desesperados e não sabem o que fazer. Muitos estão contando o que tem dentro de casa, porque talvez perdeu o seu sustento. Aquela mulher havia perdido o seu sustento, que era o seu esposo, que era o provedor da casa. Estava ela e o seu filho. Mas o profeta diz: traz para mim primeiro o pão. Faz conforme a sua palavra. Ou seja, é isto mesmo, é o que você tem. Ele não estava pedindo além do que ela tinha, era o que ela tinha. E ele diz: traz um pão pequeno. Sabe, queridos, o pão pequeno é como se fosse os 10% do nosso dízimo. Porque nós temos 100% na nossa mão. 10% é do Senhor. 90% eu e você administramos na nossa casa. E a palavra do Senhor naquele dia entrou no coração daquela mulher, ela entrou na sua casa, ela fez o pão. E o profeta diz: traze-o para fora, traz o seu dízimo à casa do tesouro. A oferta dela naquele dia não era em dinheiro, mas era o alimento que estava sendo levado ao profeta, à casa do Senhor. E sabe o que aconteceu? A promessa de Deus na vida daquela mulher veio cumprir-se. Porque a partir daquele dia não faltou farinha na panela e não faltou o azeite na botija. E aqueles viveram, meu Deus, ali, aquela família, debaixo de uma unção de fartura e de prosperidade. A farinha, ela traz o sustento, ela sustenta, e o azeite trouxe multiplicação na vida daquela mulher.
E isso pode acontecer na minha e na sua vida, quando nós ouvimos a voz de Deus e entregamos na casa do Senhor, trazemos para fora aquilo que não é nosso, mas é do Senhor. E a bênção, ela é estabelecida, independente da situação que nós estejamos vivendo. Faça isso. Creia, ouça a palavra e você e a sua casa vai viver o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe.